internet aqui da igreja está oscilando bastante, variando bastante o sinal. Então nós estamos retomando daqui o nosso culto. Vamos continuar a nossa liturgia adorando, celebrando ao Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor, a primeira carta primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, um lindo versículo das Escrituras, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Eu gosto muito dessa expressão. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Nós vamos cantar um hino. Esse é o momento da nossa liturgia que nós estamos nos preparando para a confissão de pecados, que é baseado no amor de Deus. Somos de fato pecadores, somos de fato pessoas que carecem da glória de Deus, do perdão de Deus, e é baseados nesse amor de Deus que nós nos aproximamos dele. Tem um lindo hino, um hino antigo, número 42 do nosso inário presbiteriano, cujo título é O Grande Amor de Deus. Nós vamos celebrar ao Senhor. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança dos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde a todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Glória a Deus por esse grande amor. E é tempo então de nós termos uma oração de confissão dos nossos pecados. Eu vou convidar o nosso irmão presbítero Andrei, que está conosco nessa noite, a nos levar a Deus nessa oração. Santo Deus, eterno Pai, nessa noite, Senhor, nós nos humilhamos na Tua presença. Nós nos ajoelhamos, Senhor, nós confessamos a Ti, Senhor, os nossos pecados. Nós somos pequenos, Senhor, somos frágeis. Essa situação que temos vivido atualmente tem nos mostrado isso, Senhor. E somos, acima de tudo, pecadores. Nós erramos, Senhor, falhamos.
e não queremos continuar assim. Queremos, Senhor, te agradar, queremos fazer a tua vontade, queremos seguir os teus propósitos, queremos deixar todo o pecado para trás. Por isso te pedimos, perdoa-nos, Senhor, limpa o nosso coração, dá-nos sabedoria, dá-nos capacidade, Senhor, para vencer o pecado, vencer as nossas vontades, vencer o eu e deixar, ó Pai, a tua presença nos encher a cada dia e abundar em nossas vidas, para que sejamos realmente usados por Ti, Senhor, nesta terra onde nós estamos. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Amém. Amém. Glória a Deus. Presbítero Andrei pode ficar aqui, a palavra vai ser sua agora. Nós estamos, queridos, criando, lançando em nossa igreja o que nós chamamos de Secretaria de Evangelização e Missões, Secretaria de Missões e Evangelização. Nós queremos melhorar, ampliar o nosso conhecimento, as informações, também a nossa atuação. Por isso, o presbítero Andrei foi nomeado, recebeu essa incumbência, e ele está aqui hoje para algo que nós teremos mensalmente em nossa igreja, que é o Minuto Missionário. Tá? Então, eu passo a palavra a ele, que Deus possa abençoá-lo nessa palavra que vai trazer a nós nesse momento. Obrigado, pastor. Minuto missionário é para não assustar o pastor, tá, gente? Para não dizer que vão ser 5 minutos missionários, a gente fala que é o minuto missionário, mas eu prometo que eu serei rápido. Glória a Deus, irmãos. A essência da igreja é evangelização e missões. E o conselho, pensando nisso, ele organizou essa Secretaria de Evangelização e Missões, colocando-me como coordenador dessa secretaria. E no projeto A Vagas, nós coletamos voluntários, nós convocamos voluntários. E glória a Deus, porque temos irmãos que se colocaram à disposição. Próxima. E aí vocês podem ver os nossos componentes da secretaria. Tem eu, tem o Irani, tem o Fagner e a Franciele, a dupla de Vanessas, Colpani e Menezes, e a Aline também, que está aqui hoje conosco, estão compondo essa secretaria. E qual é o objetivo dessa secretaria? É evangelizar e fazer missões? Na verdade, não. Na verdade, o objetivo dela é convocar, despertar, estar fomentando boas ideias para que a igreja, essa sim, que precisa ser missional, que precisa ser preocupada com essa área tão essencial, nós vamos ser somente aqueles que vão indicar o caminho, mas convidamos a toda a igreja para que esteja atenta aos chamados, aos projetos que serão apresentados e esteja orando por isso também. A próxima. E nesse primeiro minuto missionário, nós queríamos trazer essa informação. Há 7 dias atrás, 8 dias atrás, esse irmão chamado Nabil Rabashi, é um cristão copta, egípcio, de 62 anos, ele foi executado pelo assim denominado Estado Islâmico, lá no Egito, na cidade de Bir al-Abed, no norte do Sinai. E o crime que ele cometeu, irmãos, para isso, segundo o Estado Islâmico, foi apoiar a construção de uma igreja naquela cidade. Então, nós vemos que ainda hoje há cristãos que estão sendo martirizados. Esse homem, esse cristão, ele não era um pastor, ele era assim como a maioria de nós, um cristão que sentava no banco e que louvava a Deus e que adorava a Deus com a sua família. Ele adorou a Deus também com os seus bens, ajudando a construir essa igreja naquela cidade, e foi assim sequestrado. Desde novembro ele estava sequestrado e dessa forma foi executado.
e o pastor trouxe para nós um pensamento que eu achei muito relevante. Nós temos que ficar pesarosos, é claro, pela perda desse irmão e também pedir a Deus pela sua família, mas também devemos observar o exemplo dele e o exemplo de vários outros cristãos no Egito e ao redor do mundo que estão passando por situações de perseguição extrema, outros de perseguição de menor porte, né? E ainda assim estão dispostos a sofrer e a morrer por Cristo. E que esse exemplo possa nos inspirar, né? E pensando nesses cristãos que estão sendo perseguidos, é que nós, no dia 30 de maio, ao final do mês, daqui a um mês aproximadamente, estaremos trabalhando o Domingo da Igreja Perseguida. 30 de maio de 2021, teremos duas participações diferentes, né, do normal. Pela manhã, às 10 horas da manhã, teremos a missionária Natália Ilse, da PMT. Ela trará o tema em classe única, missões para quem? Né? A foto dela não está aí, porque ela está sendo enviada, está sendo preparada para o envio para um país onde a perseguição é severa e a imagem dela não pode ser revelada. Mas ela estará conosco no Zoom, tá? Às 10 horas da manhã, na nossa escola bíblica dominical do domingo, dia 30. E à noite, no culto, teremos também uma participação do reverendo Inésio Azeredo, que é um conhecido, ambos são conhecidos, né, já de longa data, lá do Rio de Janeiro. Ele estará conosco no culto, pregando sobre o tema Quem é a Igreja Perseguida? Ele que é diretor executivo da Global Commission Partners, e estaremos no YouTube. Então, desde já nós convocamos e convidamos a cada um que está vendo essa transmissão para estar conosco no dia 30 de maio. Tá? E durante esse mês de maio nós já vamos distribuir algumas tarefas para a igreja, tarefas de oração, tarefas de intercessão e de reflexão. Então fiquem atentos, a Secretaria de Missões vai divulgar aí no grupo da igreja essas informações. E que Deus fortaleça a nossa igreja para que ela seja uma igreja evangelista e missionária. É isso, pastor. Amém. Obrigado, presbítero Andrei. Glória a Deus por isso, pela Secretaria de Missões, pelas informações trazidas, por essa programação que certamente será muito abençoada e abençoadora. Eu observei ali como é bonita essa equipe, né? As fotos ali, lindas. Eu me permito até fazer uma brincadeira, até o Irani ficou bonito, né? Até o presbítero Irani ficou bonito. Então, parabéns, e com certeza o trabalho também será muito bonito, né? E trará glória ao nome do Senhor. Nós vamos continuar adorando o Senhor, cantando agora 2 cânticos, manifestando a nossa confiança no Senhor através dessas canções. Uma linda canção que nós, há 2 domingos atrás, estreamos aqui, estamos novamente trazendo à igreja. Adore o Senhor conosco, a música Só Tenho a Ti.
Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se eu estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se eu estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se eu sou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Deus, lindas canções, né? Graças a Deus, Deus vai dando essas canções que vão tomando forma, né? Indo para o
o papel, sendo gravadas, disponibilizadas, nós podemos assim também adorar o Senhor juntamente com esses nossos irmãos. Só tenho a Ti, é uma linda canção. E nós vamos continuar falando da nossa confiança no Deus que nos amou. É isso que nós estamos fazendo nessa noite. E vamos cantar agora um cântico Maranata. Convidamos você a adorar o Senhor e a expressarmos a nossa confiança no Senhor através dessa linda canção.
Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. É bom adorar o Senhor, nos reunirmos para adorar, glorificar o Senhor. Pode sentar, queridos. Queridos daqui, né? Pode sentar, porque os dali não estão em suas casas, provavelmente já estão sentados no seu sofá, mas também adorando, glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, e o texto que nós vamos estudar nessa noite é Efésios capítulo 4, os versículos de 1 a 6. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor diz assim: a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Oremos mais uma vez. Senhor, graças te damos, Pai, por essa oportunidade que tu nos dás de estarmos na tua presença, ó Pai amado. Sabemos, ó Deus, que os tempos são difíceis, as limitações são grandes, ó Pai. Mas o Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas. E se a tua palavra vai ser ministrada e pregada, ó Deus amado, o Senhor a fará cumprir o seu papel e chegar aos corações, às mentes que o Senhor quer iluminar e a quem o Senhor quer falar. Abençoe-nos nessa noite, abençoe, ó Pai amado, as pessoas que em algum momento estarão assistindo essa ministração, que sejam também tocadas pela tua presença, que a tua igreja, ó Deus, seja visitada e ministrada por ti, ó Deus, nesse assunto que é tão importante e relevante para as nossas vidas. Bendizemos o teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu querido, se você tem acompanhado a nossa exposição na Epístola de Paulo aos Efésios desde o início, eu creio que você se lembra de algumas expressões importantes que temos destacado. Eu vou trazer elas aqui nesse momento. Em Cristo
em Cristo, enquanto que os capítulos 4 a 6 são práticos e enfatizam o nosso estado aqui no mundo. O que somos em Cristo, queridos, deve estar relacionado ao que nós somos no mundo. A doutrina deve resultar em dever e nosso credo deve ser visto em nossa conduta. É assim que precisa ser. Ainda, segundo Francis Dixon, que é um expositor bíblico, há 2 perigos que nós devemos evitar quando pensamos nisso. Primeiro é a doutrina sem dever. E há muitas denominações e igrejas que tomam esse caminho, a doutrina sem o dever. Pois isso, segundo esse pensador, desemboca em intelectualismo e formalismo morto. Se nós tomamos esse caminho de simplesmente ter a doutrina sem as obrigações, sem as responsabilidades, isso vai desembocar num intelectualismo e num formalismo, num ritualismo, num mecanicismo. O segundo perigo, queridos, é o dever sem doutrina. E há muitos também que enfatizam isso, só o agir sem os conceitos, sem os preceitos doutrinários, pois isso também é perigoso, pois desemboca em ativismo, pragmatismo, superficialidade e o crescimento não saudável da igreja. Ou seja, nós temos que equilibrar as coisas e é isso que nós encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios. Resumindo essa introdução, por causa do projeto salvífico realizado pela Trindade Divina. Olha só que bonito isso. Agora nós somos possessão de Cristo, isso é maravilhoso, Ele nos tomou das garras de Satanás, nós somos possessão de Cristo. Nós usufruímos de uma nova posição em Cristo, isso é maravilhoso. Não éramos povo de Deus, agora somos, e temos uma nova posição em Cristo, estamos em Cristo, essa expressão é muito importante, e devemos efetivar uma nova postura para Cristo. Veja, 3 palavras muito importantes, queridos. Somos possessão de Cristo, usufruímos de uma nova posição em Cristo, e devemos efetivar a nossa nova postura para Cristo. Paulo nos conclama então a termos uma caminhada digna da nossa vocação, é disso que trata esse texto. Precisamos ter uma postura à altura da nossa vocação. Está claro que a temática principal aqui, o tema dessa perícope, que é uma porção completa das Escrituras, é a unidade cristã. Por isso nós queremos abordar esse assunto destacando nessa noite os seguintes aspectos. O primeiro deles, nós vamos falar sobre o chamado para a unidade. O chamado para a unidade. Nós somos chamados para sermos um. Vejamos vejamos como Paulo começa aqui, o que ele começa dizendo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vamos destacar aqui desse primeiro momento essa expressão: andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Depois de instruir aos cristãos de Éfeso acerca das verdades centrais do Evangelho, que nós já expusemos, já discorremos sobre elas, depois de dobrar os joelhos para interceder pela igreja de Éfeso, já vimos que Paulo fez isso 2 vezes, na semana passada nós vimos, por esta causa me ponho de joelhos. Então, depois de se dobrar diante de Deus para interceder pela igreja de Éfeso, agora ele se dedica a exortar os crentes de Éfeso a que vivam de um modo digno da vocação que eles receberam. A expressão, queridos, que Paulo usa aqui é andar. Nós vamos colocar aí na tela para você entender, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, para você visualizar melhor. Essa é uma expressão, esse andar, esse verbo, essa ação, é uma expressão chave na segunda parte da carta aos Efésios. Aqui nós encontramos andar em unidade, no texto que nós vamos ver nessa noite, 4, de 1 a 6, andar em pureza, 4:17 a 5:17, andar em harmonia, 5:18 a 6:19, e andar em vitória, vitória sobre a carne, vitória sobre Satanás, nos versículos 10 a 24 de Efésios 6. O cristão é chamado a andar, queridos, a viver de modo digno de sua nova organização.
ele tem que se adequar às novas normas de conduta, ele tem que aceitar, queridos, os seus alvos, os seus objetivos, os seus padrões. Depois de entendermos tudo o que Cristo fez por nós, essa é a lógica de Paulo, só podemos responder com um andar digno dele nesta terra e com gratidão em nossos corações pelo que ele fez por nós. Esse andar de modo digno, querido, significa viver do jeito que Deus vive. É isso que é andar de modo digno. Segundo a chave linguística do Novo Testamento, que é um instrumento, né, para pesquisas das palavras no original, a palavra digno traz a ideia de uma balança entre a vida de Deus e a nossa. Balança naqueles conceitos antigos de balança, né, que colocava alguma coisa um do lado, outro do outro, e as coisas tinham que ter o peso igual. É isso. A vida cristã é isso, queridos. É disso que Paulo está falando aqui, meus queridos. É balancear a vida de Deus com a nossa vida. É ajustar a maneira que vivíamos antes com a maneira que devemos viver por causa da vocação a que fomos chamados. Isso é viver de forma digna da nossa vocação. E aqui, quando nós olhamos para a carta aos Efésios, para esse texto que nós estamos olhando e estudando nessa noite, há uma unidade vocacional para o povo de Deus. A vocação nos une. A unidade, queridos, ganha funcionalidade na vocação. Não é uma unidade sem propósito, não é uma unidade com fim em si mesmo, é uma unidade vocacional. A vocação, queridos, do cristão deve ser vivida no contexto da unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Você pode dizer assim, tudo bem, eu não entendi o que o pastor falou agora, talvez isso possa ter soado um pouco difícil, talvez essa explicação tenha ficado meio teórica, então vou tentar deixar isso mais claro. Somos um só povo. É isso que Paulo está ensinando desde o começo. Somos uma só família. Somos uma só nação. Deus nos abençoou com a dádiva da unidade, mas essa unidade não é um fim em si mesma, ela tem um propósito. E o propósito é que nós vivamos para a glória de Deus. O propósito é que vivamos todos nós que temos essa mesma vocação, de modo digno dessa vocação. E o crente que anda de maneira digna da vocação com que foi chamado, é aquele cuja vida diária corresponde à sua elevada posição como filho de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. Sua vida prática combina com a sua posição espiritual. É disso que trata aqui. A nossa vida prática, é isso que é andar de modo digno, deve combinar com a nossa posição espiritual que nós agora temos em Cristo Jesus. Paulo roga, é isso que ele diz, né? Não é assim que começa o texto na nossa versão, a revista atualizada que a gente usa costumeiramente. Rogo-vos. Ele roga, ele suplica, ele implora aos cristãos de Éfeso aqui, andem de modo digno da vocação. E aqui, queridos, depois dessa introdução, explicação tanto quanto teórica, conceitual, eu quero pensar de uma maneira prática, o que pode atrapalhar para que andemos de modo digno da nossa vocação. O que pode nos atrapalhar? O que pode nos fazer com que nós não andemos de modo digno da vocação? Eu vou alistar algumas coisas aqui, queridos. Primeiro, a nossa distração. Facilmente nós nos distraímos, facilmente nós desperdiçamos tempo, facilmente nós nos dispersamos. Tenho falado sobre isso. A nossa geração é uma geração muito dispersa, muito distraída. Nós estamos quase sempre ligados só no nosso mundo, no mundo inteiro, aliás, mas que está na tela frente. Por causa disso, nós nos tornamos alienados, indiferentes e inoperantes. A segunda coisa que pode nos atrapalhar é o nosso desânimo. Facilmente nós desanimamos, perdemos o interesse, queridos, a força, o ímpeto missionário, o desejo de servir, por causa das circunstâncias, das adversidades que vêm. Permitimos que as circunstâncias determinem o exercício da nossa vocação.
E quando permitimos isso, não estamos andando de modo digno. Nós também, queridos, somos muitas vezes atrapalhados pelo nosso despreparo. Não só a nossa distração, o nosso desânimo, mas o nosso despreparo. Perdemos oportunidades porque não estamos prontos. E parece que essa é uma expressão que sempre está conosco. Não estamos prontos. Não estamos prontos ainda. Não estamos prontos. E por isso nós deixamos possibilidades e oportunidades se esvaírem pelos nossos dedos por causa daquilo que nós talvez ainda não conhecemos, ainda não sabemos, ou não temos informação, ou seja, não estamos prontos. Mas também, queridos, além da nossa distração, nosso desânimo, nosso despreparo, nós também somos atrapalhados pela nossa letargia. Por vezes, o que atrapalha o exercício da nossa vocação de maneira digna é a nossa inércia, nosso comodismo, nossa falta de iniciativa, nossa ausência de poder de reação. É por isso, queridos, que eu digo que é hora de despertamento. Não importam as circunstâncias, as lutas que nós estamos vivendo, os tempos difíceis, a pandemia, está na hora de os cristãos se levantarem para viverem de modo digno da vocação a que foram chamados. É preciso, queridos, um despertamento vocacional, é disso que Paulo está falando aqui. É preciso mais do que usufruir a nossa posição em Cristo, é preciso andar de acordo com a vocação de Cristo para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, olhando para esse texto, nós afirmamos que há um chamado para a unidade. Mas em segundo lugar, queridos, nós vamos ver que nós vamos falar sobre as atitudes pela unidade. Nós somos chamados para a unidade, mas precisamos ter atitudes em prol ou pela unidade. Vejamos o que Paulo continua dizendo agora nos versículos 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, a unidade não é criada, nós não criamos, mas preservada. Ela já existe por obra de Deus, não por obra dos homens. Sim, concordamos com o reverendo Hernandes, entendemos isso. A unidade não é fabricada pelos seres humanos, seríamos incapazes disso. Mas precisamos entender, queridos, que a unidade que Cristo gerou na cruz do Calvário precisa ser efetivada na terra. É na arena da vida que essa unidade vai ser cultivada. É no contexto dos relacionamentos humanos que essa unidade vai ser testada e levada a efeito. Sem a unidade relacional, a unidade vocacional será corrompida e comprometida. Você pode observar na tela essa frase. O contexto, muitas vezes beligerante, conflituoso, confuso, hostil, de muitas igrejas reflete isso. A falta de unidade relacional promove o desvio, poderíamos chamar de desvio de função, e a inoperância vocacional. Nós deixamos de ser operantes vocacionalmente, nós muitas vezes desviamos a nossa atenção e o nosso foco por causa da falta da unidade. A falta de unidade traz sofrimento para o corpo de Cristo. Quem nunca enfrentou, quem nunca passou por isso no contexto da igreja? A falta de unidade não traz apenas sofrimento, não apenas traz sofrimento para o corpo de Cristo, como também envergonha a causa do Evangelho e desarticula os esforços missionários. Quando a igreja não tem unidade, uma das primeiras coisas que ela deixa de fazer é de pensar em missões, é de evangelizar, porque cada um está pensando em si mesmo, nos seus interesses, nos seus propósitos. É por isso que Paulo, então, quando vai trazer sua instrução prática, a igreja de Éfeso, ele começa pelo tema da unidade, porque ele sabia quanto isso é importante. O poder do Evangelho para acabar com os muros da inimizade não elimina os problemas de relacionamentos presentes na igreja. Em razão disso, Paulo, sabendo disso, e tendo notícias talvez que isso estava acontecendo lá na igreja de Éfeso, ele escreve essa carta e diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
a preservação da unidade exige esforço. Por isso que Paulo diz, esforcem-se para isso. Para preservar a unidade e manter o vínculo, algumas palavras são importantes e algumas atitudes são necessárias. Então, palavras importantes, atitudes necessárias. Nós vamos ver, queridos, essas 4 palavras que Paulo usa aqui nesse texto. Primeiro ele fala sobre a humildade. Não há unidade sem humildade. Eu começo perguntando, você é uma pessoa humilde? Você é uma pessoa humilde? Normalmente eu tenho mexido com o pessoal que está aqui, né? O pessoal da equipe. Você é uma pessoa humilde? Eu digo assim, deveria ser. De 0 a 10, que nota você daria para a sua humildade? Hein, Max? De 0 a 10, que nota você daria para a sua humildade? Aí vai dizer assim, não, eu dou 10, né? Sem falsa modéstia, eu dou 10. Mas aí no caso, queridos, se você realmente for humilde, você vai dizer, minha nota é 0. Né? É o contrário. Né? Então, seja humilde na sua avaliação. Humildade é a mais fundamental das virtudes cristãs. Olha só que frase verdadeira, mas difícil. A humildade é a mais fundamental das virtudes cristãs. Ela é inspirada na atitude do próprio Cristo, que segundo a palavra, diz assim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2,8. Ela é requerida por Deus, porque por várias vezes na Bíblia nós encontramos humilhai-vos. E uma vez que isso aparece é Tiago 4,10, humilhai-vos na presença do Senhor. E ela é recompensada por Deus, porque no mesmo versículo, Tiago 4,10, humilhai-vos na presença de Deus, porque Ele vos exaltará. A humildade, queridos, é a mais profunda consciência da nossa própria pequenez. John Wesley, que é bem conhecido, né, fundador da Igreja Metodista, um homem com um coração missionário, John Wesley observou que nem os romanos nem os gregos tinham uma palavra para a humildade. Olha só que interessante. O próprio conceito era tão estranho e repulsivo para a sua maneira de pensar que eles nem tinham um termo para descrevê-lo. Não existia essa palavra humildade. Aparentemente esse termo grego foi cunhado pelos cristãos, provavelmente pelo próprio Paulo, para descrever uma qualidade para a qual outra palavra não estava disponível. Então, queridos, por isso que a humildade é uma virtude essencialmente cristã. A segunda coisa que Paulo nos mostra aqui é a mansidão. E esse é mais um item de checagem na nossa lista de preservação da unidade. Essa palavra pode ser traduzida, mansidão, por brandura, gentileza, suavidade. Não é uma qualidade que significa fraqueza, não é isso, não se trata disso, mas poder sob controle. Olha só que interessante, mansidão é poder sob controle. É uma virtude daqueles que não perdem o controle. Isso é mansidão. Moisés é um exemplo de homem manso, né? A Bíblia fala claramente isso em Números 12, 3. E agora eu pergunto, você é uma pessoa mansa? Quantos aqui poderiam levantar a mão? Não precisa, tá, gente? E dizer assim, eu sou uma pessoa mansa. Quantos de vocês que estão aí nas suas casas, estão nesse momento assistindo essa transmissão, essa ministração? Você é uma pessoa mansa? Eu digo, deveria ser. De 0 a 10, que nota você mereceria para a sua mansidão? Mansidão, inclusive, é um fruto do Espírito, não é? Você se lembra? Gálatas 5:23, lá daqueles 9 frutos, fruto do Espírito, aquelas 9 características, mansidão está lá. E ela nos ajuda a exercer o controle, querido, sobre as nossas palavras, sobre as nossas ações, sobre as nossas reações. A mansidão nos ajuda a fazer as coisas com a dose certa. Por isso que ela é tão importante para a unidade do corpo de Cristo. As coisas sendo feitas, as atitudes, as ações, reações na dose certa. Mas Paulo também fala de uma outra palavra, ele fala de longanimidade.
Longanimidade também é um fruto do Espírito, está lá naquela lista. Longanimidade, por sua vez, é a capacidade de suportar com paciência por um longo tempo. Isso é longanimidade. Essa ideia pode ser aplicada, por exemplo, no sentido de suportar uma adversidade até que ela passe. Isso é ser longânime. Suportar uma adversidade até que ela passe. Mas não é o caso aqui desse texto, não é aplicado nesse sentido. Porque aqui nós estamos falando de unidade no contexto dos relacionamentos. Não é em relação às adversidades da vida, no contexto dos relacionamentos. Então, desta forma, a ideia aqui é de tolerância, paciência, lentidão em vingar os erros. É isso que significa longanimidade. Suportar com temperamento sereno, ao invés de impaciente, intolerante e crítico. É isso que significa longanimidade. E Paulo utiliza o termo grego que se refere a aguentar com paciência pessoas provocantes e difíceis. E a igreja é esta arena, esse contexto onde a longanimidade precisa ser colocada para funcionar, para que a igreja tenha unidade. E eu pergunto, você é uma pessoa longânime? Mas Paulo também fala, uma última coisa aqui, ele fala sobre suporte. Suportai-vos, suportando-vos uns aos outros em amor, ele diz. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, a palavra suportar não é aguentar o outro com resignação, mas servir de amparo e suporte a outra pessoa. Representa clemência para com as fraquezas do outro. É isso que é nesse sentido que é usado aqui a palavra suportar. Para preservar a unidade no contexto dos relacionamentos, é preciso que desenvolvamos essa capacidade de sustentar, suportar e amparar uns aos outros. E como isso é necessário, especialmente nos nossos dias. Ainda que tenhamos tantas restrições, limitações, não estejamos nos vendo, mas como é importante como igreja nós estarmos unidos nesta vocação de sermos amparo, suporte, sustentação para a vida uns dos outros. Nas crises, nas lutas, sejam elas nos problemas de saúde que estamos enfrentando e compartilhando uns com os outros, seja no problema de falta de alguma coisa, escassez, desemprego, tudo isso nós vamos compartilhando e sendo suportes uns para os outros, e isso vai mantendo a unidade da igreja. É nesse sentido que Paulo utiliza a palavra suportando-vos uns aos outros em amor. Queridos, em tempos de polarização que nós estamos vivendo nos nossos dias, os cristãos são chamados a preservar a unidade. Em tempos de individualismo que nós também estamos vivendo, os cristãos são chamados a preservar a unidade. Em tempos de egoísmo, que é uma das características, das tendências dos nossos dias, os cristãos são chamados a preservar a unidade. Em tempos de estratificação, inclusive da igreja, os cristãos são chamados a preservar a unidade. Devemos saber que isso não é fácil, isso exige esforço diligente. Por isso o versículo 3 está aqui. Mas uma última coisa que nós vamos ministrar nessa noite, nós vamos falar sobre as bases da unidade. Eu sempre falo que Paulo, ele tem um pensamento muito lógico, muito óbvio, as suas argumentações sempre seguem um roteiro. Mas dessa vez Paulo mudou a sua forma de pensar, a sua lógica de pensamento. Normalmente ele começaria com isso aqui que é a coisa mais fundamental, as bases da unidade, falar sobre o aspecto teológico da unidade. Mas dessa vez ele deixou para depois, ele falou primeiro dos aspectos práticos. Mas quando nós olhamos, queridos, sobre a unidade, nós juntando as três coisas que nós já falamos, nós vamos dizer que o propósito da unidade é vocacional. O contexto da unidade é relacional. A base da unidade é espiritual. Qual o propósito da unidade? É a nossa vocação. Nós vivemos juntos a nossa vocação. Qual é o contexto da unidade? Onde ela se dá? Onde ela deve acontecer na prática? É nos nossos relacionamentos.
E qual é a base da unidade? A base é teológica, espiritual. Somos um em Cristo. Somos um por causa de Cristo. Somos um por meio de Cristo. Isso temos entendido e falado. Cristo é o fator unificador de todas as coisas. Somos amados por Ele, glória a Deus por isso. Somos salvos por Ele. Somos alcançados por Ele, somos transformados por Ele, somos chamados por Ele, somos enviados por Ele, somos capacitados por Ele. Queridos, nós não somos unidos por gostos e preferências. Não é isso que nos une. Não somos unidos por critérios de afinidade. Não somos unidos por fatores humanos. Não somos unidos por iniciativa própria. Somos unidos porque Cristo nos uniu. Nossa unidade, queridos, é espiritual e teológica. Ela não é carnal e ideológica. Não é porque temos a mesma ideologia que nós estamos juntos. Nossa unidade vem da unidade do próprio Deus, da Trindade Divina. E é isso que aparece nesse texto, e é isso que brevemente eu vou discorrer para vocês, para a gente terminar. O que o texto nos revela, queridos, sobre essa unidade que é espiritual? O que nos unifica? Então nós vamos ver aqui que Paulo vai argumentar isso, ele vai dizer primeiro que há um só corpo. Este corpo, queridos, é a igreja de Cristo. Ela é composta por judeus e gentios, lembram-se dos sermões anteriores? Embora haja expressões locais da igreja espalhadas pela face da terra, é uma só igreja universal, composta dos crentes que já estão no céu e daqueles que estão aqui na terra. Há um só corpo. Mas também há um só Espírito. Paulo vai argumentando disso. Sabe por que vocês são um? É por causa disso. Há um só Espírito, é o Espírito Santo. Ele é um fator unificador, é o mesmo Espírito que habita em todos nós, queridos. Olha que argumentação maravilhosa, o mesmo Espírito habita em todos nós. Essa é uma razão teológica de por que nós somos um. É o mesmo Espírito que faz de nós santuários consagrados ao Senhor. É o mesmo Espírito que nos transforma, que nos santifica, que nos empodera, que nos capacita, que nos consola em meio à dor. Mas Paulo fala também, há uma só esperança. Todos nós somos unidos pela mesma esperança. Temos, queridos, esperança da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Temos esperança na ressurreição dos mortos. Temos esperança na restauração final de todas as coisas. Temos esperança, queridos, de estarmos um dia todos juntos num lugar onde não haverá mais pranto, luto, dor, sofrimento. Essa esperança nos une, nos anima e impulsiona. Mas Paulo fala, há um só Senhor. Estamos unidos porque estamos debaixo do senhorio, do governo, do comando de um só Senhor. Não somos um corpo dividido. Não há várias cabeças, não se trata disso. Estamos debaixo do mesmo governo, do mesmo comando. Há um só Senhor, queridos, para o qual nós devemos convergir nossa devoção, nossa consagração e a nossa obediência. Há um só Senhor, Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou para a nossa salvação. Mas Paulo fala ainda mais e diz, há uma só fé. Há uma só fé que nos une. Há uma fé, queridos, que nos integra a todos. Há uma fé que a Bíblia vai dizer em Judas 3, que de uma vez foi entregue aos santos. A mesma fé, a fé no Senhor Jesus Cristo. Há uma fé que nos fez confiar que Cristo é o nosso Salvador pessoal. Há uma fé que nos reúne, queridos, num credo que é coletivo, em que todos nós afirmamos a crença que nutrimos em Deus. Dizemos, cremos, todos nós, essa mesma fé no mesmo Deus, no nosso Senhor. Mas Paulo continua dizendo, há um só batismo. Todos nós fomos espiritualmente marcados com a água do batismo, que é o sinal de nosso pertencimento ao Senhor. Todos nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos. Há um só batismo e, por fim, ele diz, há um só Deus.
Paulo arremata com esse argumento definitivo, dizendo que a nossa unidade tem por base o fato de que temos um só Deus. O Deus que é Pai de todos, que é um fator unificador maior do que esse. Um Deus que é Pai de todos. E que, portanto, nos insere na mesma família. Já vimos isso. Somos um só povo, somos uma só família. Esse Deus, segundo Paulo fala, é divino e é pessoal. Ele é transcendente, ele é presente. Sabe por quê? Porque ele está sobre todos, é o Deus transcendente, mas é o Deus presente. Ele está em todos. Ele diz, ele é Pai de todos, está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Assim ele conclui a sua argumentação. Para fechar, queridos, essa ideia, eu gostaria de citar John Stott, que é um autor que eu tenho citado bastante. Sempre fui muito fã, com o perdão da palavra, a palavra fã, desse escritor britânico, John Stott, falecido há pouco tempo. John Stott, eu penso assim, ele pinta quadros com o que ele escreve. Quando eu começo a ler o que John Stott escreveu, a maneira como escreveu, eu falo, nossa, ele é um artista da maneira com que ele escreve. Então vamos colocar aí, Eliezer, essa citação do John Stott. Ele vai fechar essas 3 coisas que eu acabei de dizer, e aí ele fala assim, agora estamos em condições de repetir as 3 afirmações, que eu chamaria de 3 afirmações principais, desta vez na ordem em que a pessoa da Trindade normalmente, as 3 pessoas da Trindade são mencionadas, porque aqui nesse texto, como eu falei, Paulo inverte a ordem. Primeiro, olha só o que John Stott fala, que lindo. Primeiro, o único Pai cria a única família, por isso nós somos um. Em segundo lugar, o único Senhor cria a única fé, a única esperança e o único batismo. E em terceiro, o único Espírito cria um único corpo. Termino dizendo, queridos, que há uma base teológica para a nossa unidade que deve ser celebrada. Vamos celebrar. Somos um. Isso é maravilhoso, queridos. Deus nos une. Estamos aqui, poucas pessoas hoje, chamadas, vocacionadas para servir o Senhor. Cada um com um dom, cada um com um propósito, cada um com um objetivo. Mas há algo que nos une. Devemos celebrar isso. Isso é maravilhoso. Algumas pessoas que estão aqui, mas outras que estão em casa, mas têm também a mesma vocação. Por circunstâncias não estão aqui, mas estão dispostas ao serviço, à obra do Senhor. Isso é maravilhoso. Mas olha só, há obstáculos práticos para a nossa unidade que devem ser ultrapassados. Se não formos humildes, não formos longânimos, tolerantes, pacientes, complicaremos a unidade. Por isso, precisamos viver em unidade. E há um propósito vocacional claro para a nossa unidade que deve ser abraçado. Abracemos o propósito que Deus tem para nós. Por isso, ou para isso, precisamos andar de modo digno da nossa vocação, que é o tema da nossa mensagem dessa noite. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar o pessoal da música para vir aqui à frente. Nós vamos cantar agora um cântico que é um cântico antigo. Eu gosto de cântico antigo. Gosto de cântico novo e gosto de cântico antigo. Esse é o Alto Preço. Há muito tempo que eu conheço essa canção. Tenho certeza que muitos também conhecem, vão celebrar ao Senhor e adorar ao Senhor conosco. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, pensava em mim, pensava em nós, nos via redimidos por seu sangue, lutando juntos, o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, como é bom, como sentimos saudade disso, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. A força do Espírito Santo,
nós proclamamos aqui que pagaremos o preço. A unidade tem um preço, precisa se esforçar de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, elas vão militar, elas vão tentar nos impedir, vão tentar nos separar e nos tentem separar com nossos olhos em Cristo. Precisamos olhar para Cristo. Unidos iremos andar. Que seja assim. Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor. Lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Vamos andar unidos, que somos um em Cristo Jesus. Vamos orar, queridos. Senhor, nós buscamos a Tua face, buscamos a Tua presença. Obrigado pela palavra do Senhor, obrigado pela obra do Senhor, obrigado pelas transformações operadas, obrigado pelo que somos em Cristo. Ó Deus, a nossa posição foi alterada, estamos numa nova posição diante do Senhor. E isso requer de nós uma nova postura no mundo. E Paulo começa a descrever isso, e ele fala da unidade, sabendo quão importante era, quão destrutivo seria se a igreja não vivesse, ou quão destrutivo é quando a igreja não vive em unidade. Nos ajude, Senhor Deus, a vivermos em unidade, mesmo nesse tempo, Pai, de separação, porque a unidade é teológica, a unidade é espiritual. Estamos juntos, estamos unidos, temos a mesma vocação, ó Pai. Não permite que nada nos impeça
a nossa distração, muitas vezes, o nosso desânimo, o nosso despreparo, a nossa letargia. Não, Senhor, que haja despertamento do Senhor, para que possamos, ó Deus, entender o Teu chamado e viver de modo digno da Sua vocação para as nossas vidas, ó Pai. Abençoa a igreja presbiteriana na Trindade, que seja uma igreja cada vez mais unida, que seja uma igreja vibrante, que seja uma igreja despertada pelo Teu Santo Espírito, uma igreja avivada pela Tua presença, uma igreja firme na Tua palavra, uma igreja de oração, uma igreja que busca a Tua face, ó Pai amado, uma igreja que se mantém unida, uma igreja que se mantém fiel, ó Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, oramos, clamando por misericórdia, que o Senhor venha, Deus, em nosso socorro, e há tantas pessoas, ó Deus, carecendo, ó Deus, a Tua graça, carecendo da cura, da restauração, serem visitadas nos leitos de hospitais, ó Pai amado. Temos orado, temos buscado a Ti, Senhor Deus, depositado no Teu altar a nossa confiança, colocando nomes de pessoas, situações, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Tu és o Deus de todo o poder, e nós nessa noite afirmamos através dos cânticos, e afirmamos, ó Deus, através da nossa oração nesse momento, que confiamos em Ti, ó Pai amado, e aguardamos a Tua atuação. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, dê-nos, ó Deus, uma semana de paz, com boas notícias, com a graça do Senhor operando, com as transformações do Senhor, e nos dando a oportunidade de vivermos de modo digno da nossa vocação. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. E agora, queridos, amados do Senhor, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a bênção, a direção, a doce presença do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar então a Rebeca para vir aqui, para nos conduzir ao Senhor nesse momento, tocando pós-lúdio, né? Vai tocar instrumental aqui do cântico Ele é Exaltado. Glória a Deus pela vida da Rebeca, filha do nosso irmão presbítero Andrei, da Renata. Deus abençoe, querida.
glória a Deus. Parabéns, Rebeca. Deus abençoe. Muito bom ver, né, não vou chamar de criança, um pré-adolescente, já vivendo de modo digno da vocação. Isso já é Deus mostrando, né, o que Deus quer para a vida dela. Certamente tem um futuro brilhante, perdão do trocadilho, né, na presença do Senhor, adorando o Senhor, glorificando o seu nome, e logo logo estará aqui, né, Gabriel, já integrando aí a banda, né? Louvado seja o Senhor por isso. Alguns comunicados, né, Eliezer, vamos lá. Próxima semana nós continuamos a nossa caminhada. É uma parte de Efésios que eu gosto muito, né? Gosto por demais desse texto. Vamos trabalhar nele essa semana, para trazer essa ministração à igreja no próximo domingo. O que mais? Continua nosso movimento anual de oração, firme e forte, todos os dias, a igreja prostrada perante o Senhor, reunida através da plataforma Zoom. Você pode participar também. Nosso desafio, né, para você também ser um intercessor, também ser alguém que está se levantando para orar. Amanhã, 6h30, estaremos juntos. Próximo, estamos jejuando também. Cremos que esse tempo que nós estamos vivendo exige um tipo diferente, posturas diferentes da igreja, um tipo diferente de cristão, mais consagrado, mais desperto, né, e mais firme nos seus propósitos. Toda quarta-feira temos jejuado, além de orar com a igreja. Próximo. A Escola Bíblica Dominical, né, obrigado Liz, Diogo, pela linda imagem, né, que foi enviado. Então, uma escola para toda a família, os nossos adolescentes, jovens, enfim, todos, né, estão aí nesse momento diferente, indo para a escola, alguns presencial, outros remoto. A nossa escola dominical está sendo apenas remoto, todo domingo às 10 horas, e tem sido muito bom, um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento espiritual, né? Então temos ali essas 3 frases: conhecimento bíblico, formação espiritual, cremos que a escola vai nos formando espiritualmente, e a preparação ministerial, com certeza. Próximo. Nessa quinta, então, último chamado, né, última chamada, haverá essa programação especial, entre elas para as mulheres. Então, o desafio para as mulheres da igreja é para participarem, coloque na sua agenda, não esqueça, e também convide, multiplique isso, fale, né, com outras mulheres, amigas, pessoas do seu ciclo de amizade nessa semana. Quinta-feira, a irmã Ana Cristina, tenho falado aqui, uma mulher que eu conheço, travamos juntos várias batalhas de oração na igreja ali em Ponta Grossa. Ela estará ministrando, tem muita experiência, uma jornada, uma caminhada na oração. Então, vale a pena. Quer conversar conosco, quer conversar sobre Jesus, tem alguma dúvida, entra em contato conosco. Aí está o nosso WhatsApp, o nosso número de telefone para você fazer contato conosco. Nessa semana nos reuniremos com o conselho, temos reunião do conselho da igreja, e aí vamos comunicar à igreja sobre as nossas decisões quanto a culto presencial ou apenas online, a continuidade para o próximo domingo. Deus abençoe a todos, uma ótima semana, fiquem com Deus. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei.